Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto VetWorking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Olá, amigos veterinários, tudo bem? Sou o professor Sérgio Santalúcia, mentor dos cursos de cirurgia da Faculdade Qualitas. Então a gente está finalizando o nosso mês Nefro-Uro Qualitas. Então apresento para vocês a aula WebVet sobre as principais cirurgias do trato urinário. O que eu resolvi separar nessa 1 hora de bate-papo que a gente vai ter? Porque imagina, a quantidade de cirurgia que a gente faz na nefrologia e urologia é muita coisa. A gente tem um módulo da Qualitas, da pós-graduação de nefro e uro, que é um módulo que o título do módulo é Principais Cirurgias do Trato Urinário, né? Que entra a parte de rim, ureter, vesícula urinária, uretra. Então, e esse módulo, a gente fala ele em 2 dias e meio. Tem ali um dia de prática, então é 1 dia e meio só falando sobre as principais cirurgias do trato urinário. Então vocês imaginem a quantidade de coisa que tem para ser falada e eu vou tentar resumir em 1 hora. Vocês vão ver que tem muito caso. Eu acho que uma web aula de cirurgia, ela tem que ter muito caso. Eu vou comentar a minha experiência sobre as cirurgias. Então a gente vai falar de nefrotomia, a gente vai falar de ureterotomia, a gente vai falar de nefrectomia, vai comentar sobre cistotomia, vai falar sobre obstrução uretral, quais são as cirurgias que a gente pode fazer em obstrução uretral em cães e em gatos, ok? E no final, eu vou falar um pouco do sistema de derivação nefrovesical, vou falar um pouco do SUB, do bypass, que eu acho que é uma tendência nova aí. Vou comentar um pouco da minha experiência, dos colegas que trabalham comigo implantando bypass. Então a gente vai... Será que realmente é a 8ª maravilha do mundo para nefrologia e urologia? Vou dar a visão do cirurgião, ok?
visão do cirurgião. Então, como eu falei para vocês, meu nome é Sérgio Santalúcia, sou aí mentor dos cursos de cirurgia da Faculdade Qualitas. Em 2022, eu fui aprovado na prova de especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária. Isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. Sou mestre em cirurgia experimental pela Federal de Santa Maria. Tenho especialização em oftalmo, apesar de pouca gente saber isso, porque muita gente me conhece como cirurgião. E alguns materiais aí que a gente já deixou aí na bibliografia veterinária, né, produzindo alguns livros, auxiliando alguns colegas com um capítulo de livro para eles. Então, vou passar um pouco para vocês da minha experiência como cirurgião nas principais cirurgias do trato urinário. Então, um pouquinho na introdução. Aqui, em uma hora, não tem como a gente dar uma aula, né, de técnica operatória. O intuito não é esse dessa web aula. O intuito aqui é mostrar caso, comentar um pouco sobre dificuldade, sobre facilidade, sobre o que fazer em relação às técnicas cirúrgicas que estão descritas no livro. Então, eu espero que vocês gostem. Eu acho que a minha apresentação ela tem muito caso, tem muito mais caso do que texto. Debater algumas complicações que eu pego aí também no dia a dia, tá bom? Então, aproveitem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou voltar aqui, vou deixar minha rede social aqui, meu Instagram, né? Sigam lá, vira e mexe eu coloco alguma coisa interessante lá sobre cirurgia. Esse é um Instagram profissional, eu não tenho Instagram pessoal. Então, se algum dia vocês tiverem acesso a algum Instagram pessoal meu, saibam que é fake, tá bom? Porque meu Instagram é meramente profissional. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu estou totalmente aberto para tirar, para a gente debater, para a gente conversar. Eu acho que debatendo a gente cresce, ok? Então, vamos lá. Primeira técnica cirúrgica que eu escolhi para falar é uma técnica que até muito tempo ela era uma técnica muito, eu não sei se o termo é esse, mas talvez muito criminalizada. Fazer nefrotomia. Não, você vai abrir o rim do animal, você vai ter uma destruição maciça de néfrons e a função renal como é que vai ficar e tudo mais. Mas, pessoal, imagine o seguinte, ó, os animais têm cada vez mais cálculos. Você tem, às vezes, um cálculo gigantesco no rim. Como é que esse cálculo vai sair dali? Ou será que eu vou mostrar aqui alguns artigos, mas será que perder alguns néfrons por uma cirurgia de nefrotomia, um pouco da função renal, será que isso é realmente mais deletério do que aquele cálculo gigantesco ali, trocentos dias ou meses naquele rim, causando dor, causando desconforto, causando lesão renal? Então, eu vejo que essa técnica da criminalização da técnica, ela tá sendo mais aceita, né, pelos colegas veterinários. Eu faço muita nefrotomia. Resultados muito bons realmente. Vou passar um pouquinho então aqui da minha experiência para vocês e juntamente com alguns artigos. Eu separei 2 artigos aqui para apresentar para vocês. O primeiro artigo da Veterinary Surgery e o segundo artigo da American Journal of Veterinary Research. Esse artigo da Veterinary Surgery, ele fala o quê? Qual é a conclusão do artigo? Então eu deixei aqui, pesquisem, deem uma lida, eu acho que é interessante. Qual foi a definição desse artigo? Eles acompanharam esses pacientes, a parte de função renal e morfologia renal, por 4 semanas. Então, eles perceberam que por 4 semanas, ok? Eles perceberam o quê? Que esses animais não tiveram alteração na morfologia e na função renal. Tudo bem que talvez a longo prazo, né, mas focando aqui, eles falam aqui de 12, né, de 12 a 14, 15 meses ali, então, eles tiveram essa avaliação e falaram que não teve alteração significativa nem na morfologia renal, nem na função renal, após nefrotomia. Isso chama atenção para uma coisa, que vem junto com esse outro artigo da American Journal of Veterinary Research, que eles falam o seguinte, ó, que em rins normais, a nefrotomia também não causa dano significativo, mas isso em pacientes felinos com a função renal normal e clinicamente estáveis. Eles até debatem no trabalho deles que possivelmente animais com lesão renal instalada talvez tenham mais dificuldade de manter ou de
cicatrização ou de manutenção da função renal após um trauma por nefrotomia. Então isso faz a gente pensar o quê? Talvez, eu acho que tudo é uma discussão, talvez, e eu acredito nessa hipótese científica, que talvez a nefrotomia seja realmente um benefício grande se ela for feita previamente ao paciente ter clínica importante renal. Então você fez o diagnóstico, aquele animal tem cálculo renal. Você percebe claramente que o cálculo é gigante, esse cálculo não vai descer, esse cálculo não vai sair. Aí você vai pensar, será que eu vou tentar dissolver esse cálculo? Será que eu vou entrar com tratamento clínico para ver se esse cálculo se dissolve? Aí você vai assumir a responsabilidade. Será que não seria mais vantagem? Se vier para mim, como cirurgião, eu vou abrir e vou tirar esse cálculo de lá. Como eu faço, e os resultados são muito bons. A gente está compilando casos, eu, o professor Jorge, o professor Alceu Reis, a gente está compilando casos para futuramente a gente escrever um trabalho científico, né, com N satisfatório. Mas a gente percebe que clinicamente a dor do paciente melhora, o desconforto melhora, a coloração da urina melhora, o exame bioquímica renal, a urinase, tudo melhora. Mas a longo prazo, a gente ainda está avaliando, mas o pessoal gosta de brincar. Se fosse o meu animal com cálculo renal, que eu tivesse certeza que esse cálculo não tem chance de descer, só vai ficar lesionando o rim, eu certamente faria nefrotomia. Isso aí sem dúvida nenhuma. Então aqui eu não vou entrar no mérito da técnica, mas a nefrotomia, você tem que usar pinças Bulldog ou pinças vasculares ou garrote Hummel para poder ocluir temporariamente a artéria renal e a veia renal. A literatura diverge um pouquinho sobre quanto tempo você pode manter um rim em hipóxia. A literatura diverge entre 18 e 25 minutos, que é o tempo que você tem para fazer essa nefrotomia. Ou se você perceber que você vai demorar mais tempo, é o caso que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, você não faz uma hemostasia completa, temporária, uma hemostasia temporária completa dessa artéria renal. Você deixa ela levemente apertada, mas um pouco folgada também, para que continue tendo perfusão renal. Obviamente que nesse caso a tua cirurgia vai te sangrar muito mais, mas existe essa possibilidade para que o paciente não entre em um caso de falência renal, né, ou injúria renal aguda, enfim, por uripóxia, ok? Então aqui é só demonstração de técnica, se faz uma incisão na borda oposta da pelve renal, não precisa fazer igual se fazia antigamente, achar que você tem que abrir daqui, ó, até o outro lado. Não, é uma incisão cada vez menor, mas é uma incisão suficiente para que o cálculo consiga sair e que você consiga lavar esse rim para tirar os microcálculos também, sedimento, enfim, o que tiver ali. Então você vai tirar cálculos com pinça, vai lavar, né, cada canalícula ali, cada espacinho ali na face dorsal da pelve renal para poder tirar esses microcálculos, sedimento, enfim, que ali possam estar, e vai fechar o rim com fio inabsorvível de polipropileno ou nylon, com ponto padrão Wolff para poder aproximar o parênquima renal e uma contínua simples com polidioxanona, é o que eu uso, 4,0 ou 5,0 para aproximação da cápsula renal. Então, é uma técnica que requer uma habilidade cirúrgica não muito grande, mas tem que ter certa habilidade cirúrgica e tem que ter tempo. Então, o que eu recomendo para você que está assistindo? Que você treine em cadáver, né? Treine bastante, cronometre o tempo que você demora para operar. Se você demora para fechar um rim 4 minutos, você sabe que você vai ter 14 minutos para operar esse rim apenas, porque você vai precisar de 4 minutos para fechar esse rim. Então aí a gente vai melhorando nossa técnica. E esse é um aspecto pós-nefrotomia, aproximação de cápsula renal, ou seja, aspecto final de um procedimento cirúrgico. Aqui vou mostrar um caso para vocês que eu operei junto com o professor Jorge Castro, lá em Curitiba. A gente está... a nossa clínica está para sair, a gente está montando uma clínica lá que vai se chamar CEVEC, Centro Veterinário Especializado em Cirurgia, na cidade de Curitiba. Então, como eu moro em Curitiba, o Jorge também, os casos mais chatinhos a gente acaba operando junto. É um privilégio para mim, muito bom. Então, esse aqui é um caso que a gente operou. O histórico, ter sido submetido à passagem de catéter duplo J para tratamento de litíase renal. E shunt esplenocava também. Então, ele também tinha shunt. Moral da história, foi feito tomo, até para confirmar o shunt esplenocava. Na tomografia foi visto que o catéter duplo J tinha descido e estava dobrado, estava totalmente dentro da vesícula urinária, ou seja, ele desceu e ficou dentro da vesícula, ou seja, agora vai ter que ser retirado
da vesícula urinária. E também tinha shunt esplenocava, que a gente usou um anel ameroide para ocluir esse defeito anatômico congênito desse animal, esse desvio vascular. Então, o que foi feito nesse animal, nesse pug? Cistotomia para remoção do catéter duplo J, nefrotomia para remoção da litíase, e vocês vão ver o tamanho desses cálculos. Esse cálculo não vai descer, pessoal. Ele não ia descer pelo rim, estava sendo tratado, estava tentando tratar. Então, não abominem a técnica de nefrotomia. Às vezes, às vezes, seja a única opção para tirar aquele cálculo. É a possibilidade. E colocação do anel ameroide para resolução do shunt esplenocava. Esse animalzinho, hoje ele é mais velho, mas ele tinha 2 anos na época. Então, aqui, por exemplo, a tomo, vendo aqui, então, o cálculo, 5,86 milímetros e de comprimento 1,39 centímetros, não vai descer. 1,4 centímetros, ele não ia descer pelo ureter desse paciente. Tá? Então, ali o cálculo aqui, né? Uma imagem mais preparada aí para a gente avaliar. Então, a gente com o anel ameroide, a gente também separou um anel ameroide para esse paciente. E vamos lá. Quando a gente entrou para a cirurgia, a gente viu que a vesícula urinária, ó, aderida no intestino, ele estava com o abdômen bem alterado, um abdômen bem ruim. Ó, então a gente soltando as aderências do cólon descendente, do jejum, que estavam presos à vesícula urinária. A vesícula urinária com aspecto muito grosseiro, sabe? Aspecto inflamado. Não chegava a ser fibrosado, mas um aspecto bem rugoso, bem feio mesmo. Olha só, como a gente imaginou que a gente demoraria talvez um pouco mais para fazer essa nefrotomia, a gente não apertou totalmente o garrote de Hummel, ficou um pouco mais frouxo e olha como sangra bem. Sangra bastante mesmo. Então a gente removeu os cálculos ali com uma pinça hemostática, depois a gente lavou copiosamente e agora chegou a hora do fechamento. Então a gente está usando aí um fio 4,0, um fio de nylon 4,0. Eu gosto de usar agulha reta, como vocês estão vendo aqui, para fazer ponto em Wolff. Então, 2 pontos em Wolff para aproximação desse parênquima e depois uma contínua simples para aproximação da cápsula renal. Então, aí a gente operando. E aí, né, terminando então a nefrotomia. Vocês vão ver o tamanho dos cálculos. Então, aí sendo fechado esse rim. Sangra bem, né? Sangra bem. Mas, lembrando que para fazer nefrotomia você tem que soltar ele de toda a gordura perirenal, tem que elevar ele. Depois você tem que fazer pexia desse rim. Você faz nefropexia para poder colocar ele de novo lá na fossa sublombar, por exemplo, onde era a posição anatômica dele antes de você operar. Então vejam, sangra bem, sangra, mas não é um sangramento assim que né, espirra sangue para tudo que é lado. Não. Então aí, sendo feita então a aproximação do parênquima renal. Ó, terminando ali a sutura. Beleza. Show de bola. Ó, aí seca lá e segue. A cápsula aqui, onde é que ela tá? Tá aqui embaixo. Vai ser suturada em cima depois, tá aqui, ó. Depois foi feita uma sutura na cápsula renal, aproximando ela. O garrote de Hummel foi solto. Ó, soltamos o garrote de Hummel. Tinha dado em torno aí de 15 minutos de cirurgia, foi até menos do que a gente imaginava. Então a gente soltou o garrote de Hummel. Ó, tira a compressa. Fizemos então a pexia renal. Então fixamos o rim na musculatura, na região do flanco. Ó. Identificamos se tinha algum tipo de sangramento ou não. Não tinha. E olha só, o duplo J que foi retirado da vesícula urinária. E aqui, ó, 5 cálculos dentro desse rim. Então, 5 cálculos, 3 maiores. Esse aqui sendo o maior. E 2 menores. Então, aí eles ficaram dentro do tubo estavam dentro do tubo de ensaio e foram mandados para análise. Os cálculos. E aí, a gente também, não é o foco da palestra. Então não coloquei o vídeo aqui, mas a gente também colocou o anel ameroide esplenocava nesse cão. Ó, ali o anel ameroide posicionado e tiramos então o duplo J, não colocamos outro, ele ficou realmente sem
sem duplo J no ureter. Aí ele no pós-operatório, aqui com em torno de 4 horas, 3 ou 4 horas de procedimento cirúrgico, já bem acordado, já alerta, um cão bem bonzinho, bem simpático inclusive, bem simpático. Controle de dor estava sendo feito nele, ó, simpático, né? E com 21 dias de pós-operatório, olha só, que figura. Tava super bem, super bem. Exame bioquímico normal, urinálise normal, pela ultrassonografia, nada digno de nota muito importante. Então, realmente, esse paciente, ele está muito bem até hoje, parou de fazer hematúria, de fazer desconforto abdominal. Então é uma possibilidade, né? A nefrotomia talvez seja uma possibilidade. No pós-operatório, a gente mantém uma taxa de fluidoterapia de 5 a 10 ml quilo-hora para esse paciente. A gente costuma deixar internado por pelo menos 48 horas para avaliação de hematúria, avaliação de hemoperitônio, avaliação de uroperitônio. Então a gente deixa ele pelo menos 48 horas internado. Para fluidoterapia, controle de dor, a gente mantém sondado para avaliação do débito urinário, para ver se, né, apesar do outro rim estar funcional, para ver se está tudo bem com a produção urinária, tem que ser 1 a 2 ml quilo-hora. Então a gente faz exame de urinálise, a gente manda ele embora também, e entra com antibiótico, a gente faz uma quinolona ou faz uma amoxicilina com clavulanato para esse paciente, e a gente mantém a antibiótico terapia aí por em torno de 10 a 14 dias para ele. Controle de dor, você pode fazer aí em internação, você pode fazer uma metadona, ele, né, foi submetido a controle de dor com metadona, TID, mas se for para casa pode associar tramadol e dipirona. Eu acho que segura bem a dor do paciente em casa também. Okay? Então é aí como considerações pós-operatórias que a gente trabalha. Prognóstico. Como a literatura fala, é o que a gente percebe. Animais saudáveis, com rim saudável ainda, tem um prognóstico bom. Quando já tem, ou injúria renal aguda não, mas quando tem já doença renal crônica, quando já tem endonefrose, já tem um rim mais abalado, a gente sabe que o prognóstico é mais reservado. Porque o rim já está judiado, né? Ele já está alterado. Então o ideal é que se opere o quanto antes se decida que aquele cálculo não vai descer, não vai ser degradado, então já indica cirurgia para ele. Em relação à ureterotomia, antes não se falava muito disso. Hoje, várias pessoas já estão fazendo ureterotomia, o professor André Lacerda, o professor Jussara Peterson, ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia, eu faço, o professor Jorge faz, o Dr. Luciano Schneider faz também, lá em Goiânia. Então, assim, tem muita gente fazendo esse procedimento já como rotina. É um procedimento que salva muito o rim. Antigamente, cálculo de ureter era fluido, entrava lá com aumento de fluxo, tentar relaxar a musculatura lisa do ureter para ver se esse cálculo iria descer para a vesícula urinária, aí tiraria para cistotomia ou aguardaria para ver se ele iria expelir esse cálculo ou não. Então é mais uma forma, um procedimento cirúrgico que é feito para tentar preservar a função renal, ureterotomia. Antigamente, o que se percebia? Que um cálculo de ureter, causava hidronefrose, às vezes era feita nefrectomia, porque aquele cálculo não desceu do ureter, faz espasmo ali, então ele acaba, a raiz não desce mesmo. Então muitas vezes você fazia nefrectomia, por causa disso aqui, por causa de um cálculo ureteral. Então é um rim muito ruim, acabava sendo feito nefrectomia. Hoje então já se tira a ureter, então hidroureter, aqui um rim não tão judiado ainda, e aqui um cálculo de ureter. Então hoje o foco tem um cálculo de ureter, se vier para mim, ou se vier para o cirurgião, se vier para o professor André Lacerda, professor Jussara, professor Jorge, professor Luciano Schneider, certamente a gente vai pensar, já foi feito tratamento clínico? Foi tentado. Quanto tempo? X tempo. Então vamos operar. Se o cálculo não cedeu nada, vamos operar. Normalmente, eu tenho como conduta esperar no máximo uma semana, para ver se esse cálculo migra alguma coisa ou não. Uma semana. Porque eu não sei qual é o momento que ele vai obstruir totalmente o ureter. Às vezes esse animal vai para casa, você não vai ficar fazendo ultra todo dia, ele vai para casa às vezes, então o lapso temporal é de no máximo uma semana. No máximo uma semana, isso se ele não tiver clínica. Se ele não tiver clínica importante.
Então, o que é esse trabalho? Para mim, esse trabalho é um trabalho muito completo, ele é de 2011, mas ele é uma revisão, né, bem completa de literatura. Ele fala algo que a gente realmente já sabia, ou já conhecia, só que agora ele é categórico em falar tempo. Uma perda progressiva da recuperação funcional tem sido relatada com o aumento dos dias de obstrução, ou seja, quanto mais tempo obstruído, menos probabilidade de recuperação da função renal. Nos cães, um retorno quase completo da função ocorre com correção após 4 dias de obstrução ureteral. Ou seja, 4 dias o paciente com ureter obstruído tem uma recuperação bem completa, bem boa nos cães. A recuperação da função tubular também está relacionada à duração da obstrução. Então, mais uma vez, quanto mais tempo obstruído, pior vai ser a recuperação da função tubular. A recuperação completa da capacidade de concentração ocorre se o tempo de obstrução estiver limitado a 1 semana. Olha aí o que eu falei dos 7 dias. Você ainda tem uma probabilidade boa de recuperação da capacidade de concentração, né, da capacidade de filtração glomerular. 1 semana, 7 dias. Com 4 semanas de obstrução, ou seja, com 1 mês de obstrução, ocorre dano permanente da capacidade de concentração urinária, ou seja, dano praticamente irreversível daquele ponto lá lesionado no rim. Se for completo naquele rim inteiro, ele entra em falência renal e aí talvez a única coisa que você possa fazer agora por esse rim será a nefrectomia, ok? Fazer nefrectomia. A ureterotomia, ela é uma microcirurgia. Mesmo o animal com hidroureter, é uma microcirurgia. Você vai usar fios muito finos, mesmo num cão maior. Então você pode usar lupa cirúrgica ou microscópio cirúrgico. Eu opero a maioria com lupa. Uma lupa de aumento de 4 vezes, com foco de cabeça. Se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu não ganho nada, até porque eu compro lá de fora. Então, essa lupa essa lupa de aumento, 4 vezes de aumento com foco na cabeça, poxa, para operar o ureter é show de bola. Mas tem colegas que usam microscópio, permitindo assim o uso de menores calibres de fio, 7,0 a 9,0, por exemplo, e a sutura apenas da adventícia muscular. Então, com o microscópio você consegue perceber exatamente onde é que você está suturando. A sutura pode ser longitudinal ou transversal, ou seja, ou você sutura de forma longitudinal, ou você abre longitudinal, mas fecha transversal. Isso se você, porventura, perceber que aquele ponto onde você tirou aquele cálculo tem estreitamento de lúmen ureteral. Aí você pode tentar, para manter o fluxo, para evitar estenose de ureter, você pode fazer uma abertura longitudinal e o fechamento transversal. É uma possibilidade da tua sutura manter o fluxo ali constante de urina sem precisar, né, se preocupar talvez com fibrose e obstrução ureteral. Legal para você operar ureter é você usar clamp vascular, porque a sutura é com fio muito pequeno. Então qualquer mínima vibração ali para você parece que está, né, é uma turbulência absurda. Então coloca clamp vascular para você ter uma segurança no procedimento. Não é muito caro esse clamp, eu acho que ele é fundamental. Todo mundo que opera ureter que eu conheço usa esse clamp vascular como segurança para poder fazer a ureterorrafia, ureterotomia e ureterorrafia. Aqui então, por exemplo, o Dr. Luciano Schneider, usando então aí o microscópio cirúrgico, né? Ele gosta muito de operar com microscópio. Isso aqui são casos dele, ó. Ele fazendo a sutura, aqui usando um porta-agulha de Castrovirro, fazendo a sutura então com fio 7,0, 8,0, 9,0. E ali o clamp vascular. Um cuidado que a gente tem que ter, pessoal, na hora que a gente vai colocar nossa sutura, isso eu acho que é fundamental e todo mundo que opera ureter sabe disso. A artéria ureteral caudal sempre tem que ser preservada. Se ela não for preservada, você perde grande parte do suprimento sanguíneo, que já é ruim para o ureter. Então a artéria ureteral caudal, ela deve ser preservada ao máximo. Aqui, ó. Olha o slide aqui, ó. Artéria ureteral caudal, ó. Então olha a sutura como foi feita aqui. E aqui você preserva a artéria ureteral caudal, ok? Aquela aqui bem bonita aqui, tá bom? Então, deve ser preservada. Você pode fazer também videocirurgia aqui do professor Fernando Vechetek, professor da Federal de Alagoas, uma das maiores referências aí nacionais de videocirurgia. Você pode também tirar ureter, cálculo ureteral por videocirurgia. O professor Maurício Veloso Brum, também o professor Afonso, o professor André Lacerda,
usam aí também, podem usar a videocirurgia para tirar o cálculo de ureter, porque tem uma magnificação boa e tudo mais. Então, eu não faço videocirurgia, mas eu vejo que é uma possibilidade legal também. Olha esse caso que a gente operou. Esse animal foi feito nefrotomia, ureterotomia, cistotomia e a gente ainda passou um duplo J para manutenção de fluxo para ele. Então vamos ver esse caso aqui. Então olha só, a gente fazendo então a nefrotomia, abrindo ali oposto à pelve renal. Isso aqui é um bulldog inglês, uma fêmea. O rim já estava razoavelmente alterado. E vamos ver quanto cálculo vai sair daí. Não vai sair de, né? Foi optado por passar um duplo J. Um colega falou, não, vamos passar o duplo J, vamos esperar. Bom, o duplo J você mantém fluxo. Mas aquele cálculo não vai descer. Ele vai ficar lesionando o rim como estava. Então vamos ver aí quanto cálculo vai sair daí de dentro. Olha o tamanho dos cálculos. Olha lá. Não vai passar, né, pessoal, pelo ureter. Não vai passar. Então realmente bastante cálculo aí nesse rim. Ó, umas escavações grandes ali, já um pouco de lesão renal. Ó, e vamos pescando, né? Aqui é pescar. Lavar bem, para que esses cálculos, mais cálculo, para que esses cálculos realmente apareçam. Olha quanto. Ó, bastante cálculo, hein? Pobre rim. Imagina, pessoal, vai deixar esse cálculo descer pelo ureter? Não vai descer, né? Não vai descer. O que a gente fez? A gente tirou os cálculos por nefrotomia, a gente aliviou um pouco a roda de Hummel, não fechamos o rim, fizemos a ureterotomia, tinha cálculo no ureter também. Então aqui a gente fazendo ureterotomia, com uma lâmina de bisturi número 15, cabo de bisturi número 3. Então, olha o cálculo aqui, ó, o cálculozinho de ureter, tá ali, ó. Então a gente ordenhando, tirando aí o cálculo do ureter, aqui palpando, né, só demonstração da incisão. Olha lá, pra vocês verem por vídeo, acho que vídeo fica muito legal. Já tendo em mente a artéria ureteral caudal, que passa aqui, ó. Então a gente evita cortar ela. Então você vai entrar em cirurgia de ureter, você já tem que saber que a artéria ureteral caudal está por ali. Então a gente usando uma lâmina 15 para fazer essa ureterotomia e puf, nasceu mais um cálculo. Aí a gente lavou da ureterotomia em direção ao rim e em direção à vesícula urinária também. Então aqui o rim ainda está aberto, mas a gente aliviou o garrote de Hummel, porque senão, né, esse rim não vai poder ficar em hipóxia 25, 30, 40, 50 minutos, uma hora. Então a gente lavou bem para cima, de baixo para cima, de cima para baixo, lavou bastante. E olha quando a gente lavou, olha ali o que apareceu. Importante lavar, hein, pessoal? Então a gente lavou do ureter pro rim e esse cálculozão aí já apareceu também. Olha o tamanho desse... Isso aqui é uma seringa de 20, ó. Imagina, olha o cálculo. Né? Quase, né, o diâmetro aqui de um volume de 5 ml. Muito grande, hein, pessoal? Muito grande. Aí a gente lavou também em direção à vesícula urinária. Então uma cirurgia grande para tentar salvar esse rim. A indicação inicial tinha sido nefrectomia. Passado pro J, mas aí depois nefrectomia. Falei, não, vamos tentar salvar esse rim aí. Ó, então a gente passou a sonda pelo ureter para ver que o ureter não tinha mais nenhum tipo de cálculo. Ó, aí palpa ali, vê ela chegando lá na vesícula urinária, a sonda. Ó, chegou lá, então não tem cálculo no trajeto. E aqui a gente botou um catéter duplo J, 3 French, por 16 centímetros. Ó, então a gente colocando lá o fio guia e vamos colocar um duplo J. Essa cadela, ela tinha um ureter muito tortuoso, muito esquisito, muito estranho. Por isso que a gente também optou por colocar o duplo J. Ela tinha, vocês vão ver depois na imagem radiográfica, que ela tinha ureter. Eu não sei se isso é congênito, não sei se isso é adquirido, né, pelo próprio processo inflamatório ali do caso dela, mas o ureter dela bem assim, bem tortuoso, na saída já do rim, bem esquisito, bem estranho. Então a gente fez a cistotomia, fizemos a cistotomia para poder passar o catéter duplo J, não foi feita a cistotomia.
para a passagem do duplo J. Olha lá. Então, vamos passar o duplo J. Tentamos sondar, né? Ah, não deu muito, não. Daqui para lá, de lá para cá. Então a gente passou o duplo J. Ó. Olha só. Então ele foi do ureter para a bexiga. Como o ureter estava aberto, a gente achou mais fácil passar do ureter para a bexiga do que o contrário. E aí sendo feita a rafia. Então aí sendo feita a sutura, usando um fio 5-0. 5-0 não, 6-0. Nesse caso aqui 6-0. Fazendo a ureterorrafia. De forma longitudinal. Cuidado com a artéria ureteral caudal. Aí sendo feito o fechamento. Ó. Então ficou com duplo J. E aí a gente fechou a vesícula urinária, fechou o ureter. Ó. Então fechou o ureter. Agora fechando. Olha, eu não sei se deu para ver ali, deixa eu voltar aqui. Ó. Olha o ureter tortuoso aqui, olha só. Bem tortuoso aqui, bem tortuoso. O rim aqui, ó. Bem tortuoso. Então a gente posicionou o duplo J lá, dentro da vesícula urinária, e agora vamos fechar. Dupla camada nessa vesícula urinária usando poliglecaprone. Mas antes vamos para o rim, né? Vamos lá olhar o rim, olha lá. Se tem mais alguma coisa, então o duplo J lá posicionado também. E vamos fechar. Vamos fechar. Cirurgia longa, hein, pessoal? Cirurgia de em torno aí de quase 2 horas. Então aí fazendo o ponto em Wolff, aqui usando um poliglecaprone, número 4-0, para aproximação do parênquima. Então veja que é uma cirurgia grande, né? Tentar salvar esse rim, né? Tentar salvar o rim. O paciente clinicamente está estável. Ainda está estável. Ó, então fechando aí. Ponto em Wolff. Olha lá. Fazendo ponto em Wolff. Fazendo a sutura do rim. Tem alguns alunos da pós-graduação que nunca tinham feito nefrotomia. E, claro, não se deve banalizar nenhuma técnica, agora tem feito. E o resultado tá legal também, tá bem bacana. Mas não se deve banalizar a técnica, né, de nefrotomia. Então, mais um ponto, depois vamos fechar a cápsula renal. Na verdade, não deve ser banalizar nenhuma cirurgia, né? Para você fazer, tem que ter indicação, tem que saber lidar com as complicações. Então aí... E veja, tá com garrote de rume, mas não tá tão apertado. E olha como não sangra tanto. Sangra razoável, mas não sangra... Assim, não é um sangramento, né? Que vai... As artérias arqueadas sangram, né? Ali de forma importante, mas nada que umas compressas em volta, uma leve compressão, uma solução resfriada não ajude. Então aí, você vê, 2 pontos só para aproximar. Você abre o parênquima renal, você aproxima ele. 2 pontos. Olha só como é que ficou. Agora fechar a cápsula renal. Agora vamos fechar a cápsula. Ó, um rim bem bonitinho ali. Opa. Ó, e o paciente. Então aí, fazendo uma contínua simples, fechando a cápsula renal. Então, talvez seja uma possibilidade, a nefrotomia. Em alguns pacientes aí com cálculos que não vão descer. Tá, então aí, sendo feito então a nefrotomia. Nesse caso a nefrorrafia, né? Fechamento do rim. Então aí continua simples. Como não dá para pegar só a cápsula renal aqui, porque ela está intimamente grudada no parênquima, a gente acaba pegando um pouquinho de parênquima também. Então aí finalizando o procedimento, fazendo um ponto aberridinho ali para finalizar. Ó. Com poliglecaprone 4-0. E algumas ligaduras vasculares com 2-0. Então, aí fazendo a finalização do ponto. Acabou, passa tudo. Beleza. Tá arrochado ali. Aí corta. Agora, enfim, vai ser totalmente solto.
vamos posicionar o rim, vamos colocar o rim na posição anatômica e vamos fazer a nefropexia. Então veja, uma cirurgia bem longa, né? Cirurgia, na verdade aqui, tirando a parte da uretra, aqui ó, o ureter bem tortuoso aqui, ó. A gente chegou até a pensar em fazer uretectomia parcial. Remover um pedaço desse ureter para ele ficar mais retinho. Mas, como ele estava bem calibroso, a gente acabou deixando ali. Então aí sendo feita a apexia do rim. Então olha lá. O rim sendo preso lá. Junto com o aumento também, o aumento acaba ajudando também. Então, é uma possibilidade também. Então, essa aí foi a primeira cirurgia. Então, ali fazendo a nefropexia. Agora, fechando a vesícula urinária. Então, agora vamos fechar ela. Com poliglicaprone 2,0. Não pode pegar a mucosa, né? Então, primeira camada pegando submucosa muscular. Padrão contínua simples. Segunda camada, Cushing. Pegando sérum muscular. Não pode pegar mucosa. Senão predispõe a formação de cálculo. Senão predispõe a ter infecção. Até cistite, né, bacteriana. Aí aumentaliza, lava tudo e fecha. Aí aumentalizando e fecha. Tirando a parte da uretra, aqui basicamente tudo que a gente vai falar. Rim, ureter e vesícula urinária. Aí lavando bem a cavidade, lava bem, aspira e fecha. A gente lavando, vamos aspirar e fechar. Lavando bem. E aí o pós-operatório imediato, ela ainda, né, entubada ainda, ok? E aqui a radiografia de controle pós-operatório. Olha o ureter dela todo tortuoso aqui, ó, todo tortuoso, né? Mas enfim, a gente chegou até a pensar em fazer remoção parcial do ureter, mas a gente desistiu. A gente debateu lá, aí desistimos. Ok, pessoal? Então, você vê que várias cirurgiazinhas, né, para que a gente consiga salvar um rim. Porque deixar assim, logo logo você vai ter que fazer nefrectomia, como vou comentar com vocês uns macetezinhos aqui. Então, obviamente, a nefrectomia vai ser indicada quando você tem alterações importantes em um rim, desde que seja só nele. Você não pode ter alteração bilateral, porque senão, né, senão você perde um pouco o sentido. Então, neoplasia sem metástase, trauma severo no rim, pielonefrite refratária, geralmente com rim policístico, hidronefrose, importante, dióxido renale, ou qualquer alteração de perda, né? De perda da função renal unilateral, você pode fazer nefrectomia. Tem 3 tipos de abordagem, pela linha média, paracostal ou pelo flanco. Eu faço pela linha média. Eu faço a manobra do intestino, a mesma que a gente faz para chacoto. Então, por exemplo, aqui. Esse aqui, ó, é o cólon descendente. Cólon transverso, cólon descendente. Se eu levantar o cólon descendente e jogar para o meio, jogar para o lado direito, o mesocólon faz uma bolsa de vísceras para cá e vai deixar o rim aqui, ó, totalmente para mim. E do lado direito é o duodeno descendente. Você levanta o duodeno descendente e joga para a esquerda. Porque o mesoduodeno faz uma bolsa de vísceras para o meio, o rim direito vai ficar aqui e você vai ter ele todo para você. Então olha só que legal. Quando você pega o cólon descendente e joga ele para o meio, olha quem aparece aqui. O rim ali. Se for inteira uma cadela ou uma gata, vai ter o ovário aqui também. Cranial aqui tem a adrenal. O baço pode estar aqui também, do lado esquerdo. Então, mas é uma manobra muito legal. Olha só a exposição que você tem. Olha só, aqui está o estômago, o baço foi colocado para cá e aqui está o rim esquerdo. O cólon descendente segura todo mundo para cá, ó. Todo mundo. Olha só, olha aqui que interessante também. Artéria renal, do lado. Olha o áudio. Eu falando com a auxiliar, né? Veia renal aqui, o ureter está passando lá para trás. Então olha aqui, lado esquerdo. Veia renal, O cólon aqui, ó. para quê? Para diminuir a possibilidade de Aqui era neoplasia. ação de célula tumoral. Então assim, em neoplasia, recomenda-se que você ligue primeiro a veia renal para inibir, né? Migração aí de célula tumoral, até se recomenda a manipulação mínima desse rim, para que pelo retorno venoso não desprenda as células tumorais e acabem indo para a veia cava caudal e lá para a grande circulação. Então, aí a veia renal.
Acredita que ela tá junto Ó, bem? vê, Renan. Quem? Tu? Eu? Ó, Que jeito? O foco? Tem a luz nessa câmera? eu falando com a Ai, que sensacional. anestesista. Tá na filmagem? Deixa eu gravar. Eu esqueci de tirar essa parte de áudio, mas enfim, professora Daiane, grande anestesista lá de Santa Catarina. Só que a gente fazendo nefrectomia em uma cadela que estava com um tumor gigantesco no... É tecido no rim. que não é o vaso, tá vendo? Mas não vamos dissecar. A artéria não pode ficar aqui na pinça, ó. Pra gente ligar separado, tá vendo? Tá vendo que nada pulsa aqui, ó. Ó. Nada pulsa. Beleza? Beleza. Vou pegar o fio aqui. Opa, viu? Então, vocês viram até o diálogo meu com ela ali em tempo real. E aqui um outro caso, paciente com abdômen agudo, muita dor, anorexia, pelo menos há uns 4 dias, diagnóstico pielonefrite, um rim bem feio. Foi feito então nefrectomia com hemoclip, com um aí de 12 anos, fêmea. Então a gente usou o hemoclip, que é bem legal, né? Esses hemoclips aí de titânio é muito legal. Então a gente disseca o rim, expõe a artéria e veia renal, a ureter aparece depois. Olha aqui então, para cá vai vir o ureter e aqui vai estar a artéria e a veia, essa região aqui. Um rim bem assim, bem engurgitado, assim, bem duro, bem, né, aspecto bem inflamado mesmo. Então foi colocado o hemoclip, ó. O ideal que a gente, né, aqui a gente está segurando para os alunos colocarem, o ideal seria virar, né, a ponta do hemoclip para cima. Mas aí foi colocado o primeiro, na artéria renal. Aqui não era neoplasia, então primeiro foi a artéria e depois foi a veia. Ó. E agora, ó. Agora vai lá na artéria de novo. Aí sim. Depois corta. Ó, coloca mais um clipe ali. Esse aí não ficou tão legal, então coloca mais um ali abaixo. O hemoclip é muito legal. É muito legal. Quem não trabalha com hemoclip ainda, eu acho que deveria, porque assim, é uma facilidade, uma tranquilidade cirúrgica, velocidade e tranquilidade, usar o hemoclip. Então aí os hemoclips posicionados, agora vai ser cortado, né, para tirar o rim, vão ficar 2 hemoclips, o rim vai sair. Aí pinçado o retorno. Ó, olha a cor desse rim, que feio. Amarelo. Aí o ureter, lá na região do segundo vesical a gente pinça e corta o ureter. Então, liga a artéria, liga a veia e depois o ureter. Olha o aspecto do rim, muito feio. Esse animal tinha muita dor abdominal, muita. Então aqui foi ligado separadamente, a artéria e a veia, com um clipador de titânio. Ok? Então mais um exemplo para vocês do que a gente pode fazer na nefrectomia. Eu acho que a nefrectomia é uma das coisas que o cirurgião menos gosta de fazer. Que é, ainda mais quem trabalha com cirurgia do trato geniturinário. Imagina, você vai tirar um rim e acabou, né? Aquele rim acabou. Em relação à vesícula urinária, aqui só algumas considerações em relação à cistotomia, que a gente sempre deve abrir na face dorsal, né, da vesícula urinária. Tomar cuidado que na face dorsal, no colo vesical, chegam os 2 ureteres, então tem que tomar cuidado. E por que a gente abre na parte dorsal? Até pela gravidade te ajudar, né? Porque quando ele ficar em estação, ou em decúbito external, você vai ter estruturado em cima. Então a gravidade joga a urina para a porção ventral da bexiga. Então, mas não tem muita... assim, é um ganho. É um ganho que você tem, uma segurança maior que você tem. E a cistorrafia eu já comentei. Que você não pode, teu fio não pode passar pela mucosa, então você vai fazer uma sutura da submucosa e da muscular. Pode ser uma sutura contínua simples e seromuscular para dar um cushion. Não se recomenda usar fio de polidioxanona em trato urinário, né? Porque a urina dissolve, né? Tende a dissolver, aumenta a fragilidade do fio, da polidioxanona. Então a gente evita usar esse tipo de fio. A gente usa poliglicaprone, poligliconato como preferência. No transoperatório e pós-operatório de cistotomia, a cistorrafia, acabei de falar, a gente sempre mentaliza, eu recomendo que eu mentalize sempre mandar o urólito para análise. Eu mantenho o animal sondado por pelo menos 24 horas após cistotomia, manter ele sondado. Fluidoterapia de manutenção, antibiótico terapia por 10 a 14 dias, uma quinolona ou uma amoxicilina, e retirada dos pontos em 14 dias, não antes disso. Fica internado então em torno de 2 dias. Se ficar internado 2 dias, sondado 2 dias,
depois eu tiro a sonda e mando para casa. Tá? Faz urinálise, faz exame, depois manda para casa. Então aqui é só um exemplo, esse gato ele tinha hematura constante, ele tinha um cálculo só, era um cálculo em formato de disco, era grande para não sair e nem para obstruir, então ficava lá dentro da vesícula urinária dele. Ficava lá dentro da vesícula urinária dele. Estou aí fazendo a cistotomia. Ó. Bem gordinho, né? Então foi feita uma celeotomia reto umbilical. Feita a retroflexão da bexiga. 2 pontos de reparo com nylon 4.0 na face dorsal da bexiga. Incisão estocada acessando a luz. Depois vai procurar o cálculo. Então, é uma vesícula urinária nem tão judiada, né? Bem tranquila. Aí usando então uma lâmina 15 para fazer a incisão estocada. Ó. Bem pequenininho. 15 não, 24. Não deveria ser essa lâmina. Deveria ser a lâmina 15. Então, se for 24, tem que tomar muito cuidado. Nem lembrava. Muito cuidado. Senão ela causa um dano muito grande. Então o cálculo foi removido. Ó. Cadê ele? Opa. Olha lá. Então o cálculo foi removido e agora você vai fazer o fechamento. Lavagem, né? Previamente, e depois faz o fechamento em dupla camada. Como aqui não foi um defeito muito pequeno, a gente fez um sultã, pegando submucosa muscular, e a segunda camada Cushing, pegando cero muscular. Nessa época aqui, se eu não me engano, a gente usou poliglactina 910, se eu não me engano. Hoje usaria poliglicaprone. Ó, mas a mucosa é muito fácil de visualizar. Aqui a mucosa. Então você vem por fora aqui, ó. A mucosa toda aqui, ó. Até a cor dela é diferente. Então você vem por fora dela. Então aqui a gente fez um ponto para um sultã, usando um fio de poliglactina 910 número 4.0. Então é número 4.0. Ó. Beleza. Primeira camada foi. Segunda camada, padrão Cushing. Pegando cero muscular. Eu sempre testo todo órgão tubular que eu opero, vesícula urinária, intestino, estômago, útero, todo órgão tubular que eu, esôfago, todo órgão tubular que eu opero, eu costumo testar a vedação da sutura. Jogar um pouco de solução ali para testar a vedação é algo que eu gosto, antes de eu mentalizar e antes de fechar a cavidade. É algo que eu gosto de testar a vedação da sutura. Então, cistotomia é uma cirurgia razoavelmente tranquila, né? Vesícula urinária cicatriza muito rápido, né? É muito vascularizado, então você só não pode dar mole com a sutura. Usar um fio inadequado, um fio de alto poder de reação tecidual não pode ser usado. O fio não pode ficar em contato com a mucosa. Então, tirando esses detalhes, é uma técnica razoavelmente tranquila de se fazer. Acho que não requer uma curva de aprendizado muito grande. Então, mas como qualquer cirurgia tem que estudar, tem que praticar. Então aí a gente lavou depois, agora está mentalizando. Mentaliza e fecha. Beleza, agora reposiciona e fecha. Bem gordinho, olha lá. Agora fecha. Agora, pode ser pior do que isso. Olha esse paciente aqui. O proprietário falou que ele estava com dificuldade para urinar o final de semana todo. Coitado do gato. De repente o gato deu um grito e parou. Não parou, mas ele ficou prostradão. Prostração absoluta. E aí ela pegou e levou para a clínica. Na hora que chegou muito líquido livre, olha só. Foi sondado ele, né? A sonda, né, não tinha nada. Um baita coágulo. Ou seja, a bexiga dele literalmente explodiu. Então a gente entrou para a cirurgia exploratória, lavou bem com uma solução resfriada, olha a sonda aí que a gente tinha passado. Não precisou fazer cistectomia, porque foi agudo, né? Apesar de ele estar no final de semana todo sem urinar, ela trouxe assim que ele rompeu a vesícula urinária e veio para atendimento.
E a gente já... Aí usando um fio de poliglatina 910, número 40, tem essa coloração mais clara. Então, a mesma coisa, primeira camada, submucosa e muscular, com padrão contínua simples, segunda camada, seromuscular. Olha que legal, como ele estava sondado, a gente está testando a vedação da sutura, jogando em solução dentro da vesícula urinária. Olha lá. Eu gosto de testar, eu adoro testar. Eu acho que é uma segurança que eu tenho, eu acho bem legal. Ó, testamos, tem nada, mantivemos ele sondado por 48 horas, lavamos bem a cavidade, ele se recuperou muito bem. Que bom que chegou logo, né? Que bom que chegou a tempo, não tinha uma peritonite grave instalada. Dói demais, né? Porque queima o peritônio. Aí a gente mentalizou a bexiga inteira, a vesícula urinária inteira, e aí depois fazendo celiorrafia convencional. Então, de vesícula urinária, basicamente o que a gente... a principal, né? Seria então a cistotomia. Tem a cistectomia, tem anel bexiga, mas aí não é cirurgia de rotina, né? Então, acho que nessa palestra, um curto momento, para falar das principais, eu acho que a cistotomia ela ganha. Em relação à obstrução uretral, vou citar algumas coisas. A gente tem que ter em mente que o paciente tem que urinar. Ele tem que urinar de alguma forma. Se ele não urinar, ele morre. E se o problema for pós-renal, você tem que dar o teu jeito para fazer esse animal urinar. Diversas opções de tratamento cirúrgico têm disponíveis para esse animal urinar. Se ele não urinar por bem, ele vai urinar, não é por mal, né? Coitado, nós não somos maus, né? Mas ele vai ter que urinar de alguma forma. Como é que a gente começa? Uretrostomia. Eu sempre oriento meus alunos de longe para perto. Ou seja, de longe da bexiga para perto da bexiga. Ou seja, no cão, você tem uretrostomia pré-escrotal, escrotal, perineal, pré-púbica, marsupialização da bexiga ou cistostomia, ureterostomia, baixa, alta, ou seja, de longe para perto. No gato você tem perineal, pré-púbica, cistostomia, ureterostomia. Você vai indo em direção ao rim, né? Você vai de longe para perto. No cão, uretrostomia pré-escrotal e escrotal é rotina, muito provavelmente, mas você tem que ter muita paciência para desobstruir um cão. Aqui então um animal, um paciente canino, com cálculo na base do osso peniano, às vezes é difícil de tirar esse cálculo daqui. E aqui vários cálculos na região da uretra pélvica. Ó, aqui, ó, dois cálculos na verdade, não eram só, eram dois. O que foi feito aqui? A gente conseguiu empurrar os cálculos, a gente fez uma uretrostomia escrotal e a gente conseguiu empurrar os cálculos para vesícula urinária. Então a gente tirou por cistotomia. Ele era criptorquida ainda, né? O problema nunca vem sozinho. Ele era criptorquida, a gente ainda tirou um testículo ectópico. Mas o cálculo na base do osso peniano a gente não conseguiu tirar de jeito nenhum. Nem sondando do pênis para a uretra, da uretra em direção ao pênis, não conseguimos. Então a gente tem que fazer uretrostomia escrotal nesse cão. Mas se a sonda passar, ó, um outro cão, aqui um York, a sonda passou. Se a sonda passar, é cistotomia. E olha que coincidência, os dois vieram no mesmo dia. Ou seja, mesma alteração, muito parecida à clínica dos dois. Uma, a sonda passou, que foi o York, a gente fez cistotomia para tirar os cálculos. Nesse pincher, né, meio que SRD, esse pincher, a sonda não passou do pênis para a uretra. A gente fez uretrostomia escrotal, empurramos os cálculos para a vesícula urinária, fizemos cistotomia para tirar, mas como não tinha fluxo na região do pênis, a gente acabou mantendo ele com uretrostomia escrotal, ok? Mas, se ela passar, beleza. Se ela passar, é cistotomia. Agora, a uretrostomia pré-escrotal ou escrotal deve ser sempre considerada quando você não consegue passar a sonda. Claro que o animal vai estar anestesiado, às vezes você pode fazer epidural, você pode fazer bloqueio, mas a sonda tem que passar. Se a sonda não passar, é uretrostomia pré-escrotal ou escrotal. Às vezes a gente faz o quê? Uretrotomia. A gente abre a uretra e tenta pescar o cálculo e fecha a uretra. Inclusive, o livro da Teresa Fossa orienta que você faça uretrotomia e não feche a uretra. Eu tenho medo. Você passa uma sonda e deixa a sonda aí por pelo menos uns 3 a 4 dias que a uretra vai cicatrizar. Eu tenho medo. Eu sempre faço a uretrorrafia. Quando eu abro, consigo tirar o cálculo, eu sempre suturo a uretra com fio de
polipropileno ali 5060. Depois eu aproximo, né, subcutâneo e pele. Olha esse cão aqui, ó. Esse cão, a sonda não passava de jeito nenhum. Esse cão foi anestesiado, né? A gente tentando... Eu digo que desobstruir é uma terapia. A gente tentando desobstruir e tudo mais, mas não passa a sonda. Não passa. A gente tentou fazer flush, tentou fazer cistocentese compressiva, mas não foi. Não passou. Não passou. Então, sem perder muito tempo, ó, não passou. Sem perder muito tempo, a gente acabou indo para uretrostomia escrotal. Então, o que fazer quando a sonda não passa? Uretrotomia. Não conseguiu tirar o cálculo? Converte para uretrostomia. Conseguiu tirar o cálculo? Uretrorrafia. Ok? Então aí acabou sendo submetido aí à uretrostomia escrotal. Ó, aí o aspecto final do procedimento. 24 horas pós-operatório, ele ainda estava meio injuriado ainda, estava meio bolado com a gente ainda. Não estava muito feliz, ó. Estava meio triste. Ó, olha pra cá. Ele não estava afim, não. Né? Tava 3, 4 dias sem comer. Ó, a próxima ele morde, ó. Ele avisou, quer ver? Olha, auxiliar. E pior que eu falei assim, ó. Eu falei com a enfermeira. Alimenta aí que eu quero filmar, coitada. E ela quase tomou uma mordida, ó. Olha só. Opa, eu falei, não, chega. Eu falei, se afasta, chega. E agora ele morde. 24 horas pós-operatório, não tá afim, não quer. Galera, com 40, é quase assim, tirar com a mão, ó. Nós, como cirurgiões do trato urinário, a gente fica muito feliz como o animal se recupera bem. Muito bem. Olha o cachorro com 48 horas, é outro cão, ó. Aquele cão judiado, obstruído, né? Caramba, que vem no veterinário 3, 4 vezes no mês. Ele feliz pra caramba aí, ó. Tá aí, ó. Né? Tem que urinar. Tem que urinar. Então, se ele tem que urinar, se não dá para urinar de forma espontânea, vamos tentar ajudá-lo de forma cirúrgica. Se não dá para ser temporário, vamos fazer uma cirurgia definitiva para que ele possa urinar definitivamente. Tá? No gato, a gente sempre fala da penectomia com uretrostomia quando você não consegue desobstruir, mas tenha muita paciência. Eu já fiquei 5, 6 horas para desobstruir um gato. Tenta fazer cistocentese compressiva, porque imagina a pressão na uretra, a bexiga está repleta de urina. Imagina a pressão dentro da uretra. Você vai tentar empurrar o cálculo para dentro, só que a pressão está tão grande que não vai ceder para dentro. E fazer o flush é perigoso, você pode romper essa vesícula urinária. Então, faça cistocentese descompressiva, ceda sempre o gato, né? Claro, se ele estiver clinicamente estável, ceda esse gato, nunca vai, ou pelo menos analgesia, nunca vai apertar a barriga de um gato obstruído, por favor. É dor torturante a obstrução uretral, com dilatação aguda da bexiga, sabe? Então, assim, a correção cirúrgica da obstrução urinária em gato, às vezes ela é necessária. Não se demoniza, né, por exemplo, a penectomia. Você tentou, por exemplo, aqui, ó, primeira obstrução, você vai tentar desobstruir. Se você não conseguir, depois de 1, 2, 3, 4 horas, você não consegue desobstruir, aí não tem jeito. Aí é uretrostomia perineal com penectomia, aí não tem jeito. Agora, vai com calma, tenta, olha só, o gato está sedado, vou tentar desobstruir ele com ele sedado. Mesmo na primeira obstrução, né, talvez seja fácil desobstruir ele sedado. Olha o anestesista ali do lado, o professor Anderson Assunção. Propofol ali, ó, já tinha feito ali um bloqueio. Tudo preparado do lado, caso precise entubar. Então, tudo preparado ali, o traqueotubo ali. O ambu, o oxigênio estava chegando. Então, expõe o pênis, lembrando que para a gente sondar o animal, você tem que tracionar o pênis caudal e dorsal, para que você fique reto na pelve, para que você possa sondar ele de forma reta, porque o pênis ele vem ventrocaudal para crânio dorsal, então ele faz um L assim. Então tem que puxar o pênis para trás e levantar para ficar reto. Aí nesse caso, mamão com açúcar, né? Passou a sonda tranquilamente. Isso é o que todo mundo quer, né? Às vezes é um plug na ponta do pênis também. Você, levemente você masturba ali a ponta daquele pênis ali, ele vai soltar aquele sedimento. E aqui, por exemplo, a urina estava meio esquisita. Ó, meio hemorrágica, mas aparentemente eram cristais, um pouquinho de sedimento. Ó, então a gente drenando essa urina.
Drenando ela. Ó. Depois que drenar, lava. Eu lavo com solução resfriada. Ó. Tá vindo, devagar. Você vê que desobstruir gato é uma terapia. Senta, né? Senta. Bota uma música calma, né? É uma terapia. Fecha a tua agenda. Se concentra ali, ninguém vai te incomodar. Você tá desobstruindo um gato, ninguém vai ter... Sérgio, vem cá. É o momento que você vai, né? Aí a Pauline, na época era aluna, hoje médica veterinária, lá de Santa Catarina. Então, eu adoro desobstruir gato. Eu acho que é uma terapia. A gente lavando, drenando, lavando, drenando. Mantivemos ele sondado 24 horas, depois foi para casa e nunca mais voltou. Então, entrou, claro, a gente mandou essa urina para análise, a primeira que a gente tirou, e depois entramos com manejo para ele, manejo clínico. O pessoal da clínica fez o manejo clínico para ele. 24 horas após já era outro gato, né? A gente tirou a sonda, depois de 24 horas ele já estava comendo, bebendo água, bem, urinando espontaneamente na caixinha de areia. Aí foi para casa. E não voltou mais. Até que eu lembre, nunca mais voltou. Então resolveu, legal, resolveu. Entrou aí com manejo agora para ele, manejo clínico, e resolveu. Aí a gente guardou ele para a caixinha, quando ele foi para a caixinha urinou, a gente ligou para a tutora e mandou vir buscar. Bom, se ele obstruir pela segunda vez, geralmente no mês ali, é a mesma causa. Você fez ultrassonografia prévia, é mandatório fazer. Tirou ele do quadro grave, tem que fazer ultra. Aí a ultra vai ver muito sedimento. Aí você pode ficar lavando. Esse caso que eu mostrei, não tinha quase nada. Mas depois de você desobstruir, você tem que fazer uma ultra. Antes de você tirar a sonda, imagina, esse gato fica 48 horas internado. Você lavando ele durante 48 horas. Antes de tirar a sonda e mandar embora, tem que repetir a ultra. Continua com muito sedimento. Teoricamente, ele deveria ir para cistotomia, para lavar essa bexiga, essa vesícula urinária. Mas, você pode tirar a sonda e mandar embora. Mas já avisa o proprietário. Já avisa ele, ó, se obstruir de novo, né, temos que fazer um procedimento cirúrgico. Então, se ele obstruir pela segunda vez, teve tratamento prévio, o proprietário seguiu a risca o que você prescreveu? Sim ou não? Como é que está a ultrassonografia? Como é que estava a primeira ultrassonografia em comparação com essa aqui agora? Mudou quase nada? É a mesma coisa? Como é que está a condição clínica do animal? Você falou com o proprietário que se ele obstruísse de novo, porque tinha muito sedimento antes de você dar alta para ele na primeira vez, você avisou o proprietário que se ele obstruísse de novo, o tratamento era cistotomia? Eu fazia muito mais penectomia do que eu faço hoje. Hoje eu faço muito mais cistotomia e eu percebo que os animais têm uma... Se evita muita penectomia, muita. Apesar de eu achar que o animal vive muito bem, o animal penectomizado vive muito bem, mas não devemos banalizar o procedimento. Não devemos tirar o pênis de um animal sem necessidade. E hoje com a cistotomia, eu aprendi com o pessoal de felinos e comecei a fazer isso na minha rotina, eu vejo que realmente animais que talvez eu tivesse feito penectomia, hoje com cistotomia eles têm aí, ó, tá curado, vai ser feliz, ok? Então, segunda obstrução, provavelmente já vai para cistotomia. Na terceira obstrução é o seguinte, ó, é a mesma causa? Qual é o tempo, o lapso temporal? Fez a outra de novo? Fez a ultrassonografia para ver se tem a mesma coisa? Não. Como é que está a condição do animal? Falou com o proprietário que talvez se obstruísse na terceira vez você ia, né, ter que fazer o procedimento? Tem cistotomia prévia? Qual é a minha conduta? Isso é conduta, tá? Se aquele animal sofreu cistotomia menos de um ano e já obstruiu de novo, penectomia. Se você fez cistotomia há mais de um ano e ele volta a ter problema, vê se o manejo clínico, né, se ele continua sendo feito. Volta com o manejo clínico. Se não, penectomia. Né? Eu fico imaginando como é que deve ser ruim para um gato assim, tá todo mês no veterinário, obstruído, todo mês ele tá lá, todo mês. Olha esse gato. Esse gato o proprietário não aguentava mais, porque praticamente a cada 3, 4 dias ele ia no veterinário e desobstruía. Esse gato está urinando por um buraco acima da uretra, ou seja, a ponta do pênis fibrosou, de tanto que futucar e rasgar a uretra, ele está urinando por cima. Aí, ó, aí é penec. Mas olha o gato judiado, olha o pelo desse gato, olha o semblante desse gato. O paciente, ó, obstruído, bateu no hospital, porque o proprietário levou lá no hospital universitário, ele falou que ele já tinha ido naquele mês de veterinário umas 7, 8 vezes. Aí o que eu falo, tá esperando o quê?
Ah, e o manejo? Ele estava fazendo? Estava fazendo, né? Tá, mas ele tinha uma floricultura, esse gato só tomava água do vaso de planta, estressado, tinha outros gatos, então às vezes, né, não dá. E olha que interessante aqui, para quem nunca viu uma penectomia, eu acho a técnica de penectomia uma técnica que se banalizou demais. Por isso que a gente tem tanta complicação. Eu pergunto para um colega, inclusive no meu Instagram tem uma enquete sobre isso, lá nos destaques. Qual a principal causa de estenose pós-penec? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Qual é a principal causa de estenose pós-penec? Não é o gato ter lambido, não é o proprietário não ter cuidado, não é não sei o quê. Também potencializa a estenose pós-penec. Mas a principal causa de estenose pós-penec, e esse é o aspecto que eu gosto de operar, ó, a cauda lá para frente, ele em decúbito external. É não secção. Eu pergunto para você aí, que está assistindo. Qual a principal causa de estenose pós-penectomia? Inclusive na dissecção do pênis, a gente, sabendo disso, a gente vai até esse problema. É solução, né? Mas pode virar um problema. Porque todo mundo fala, não, você tem que ir até as glândulas bulboretais, você tem que ir até as glândulas bulboretais. Legal. Pelo diâmetro da uretra, é até as glândulas bulboretais. Mas você tem que seccionar o músculo isquiocavernoso, é um músculo que ele é perpendicular ao corpo do pênis. Então imagina, você abriu a uretra. Você não seccionou esse músculo, ele vai ficar fazendo contração, a uretra vai fazendo isso, ó. Fechou. Então, quando você está dissecando o pênis, você tem que ir até as glândulas bulboretais, beleza, mas você vai cortar um músculo isquiocavernoso, que está levemente caudal, né? Aqui a gente está indo de caudal para cranial, ele está levemente caudal às glândulas bulboretais. Olha só. Então, e olha a técnica de penectomia. Sangra muito pouco. Eu falo, não se banalize a técnica, não se deve banalizar a técnica, não tire o pênis sem necessidade. Não precisa tirar mais, mas também eu posso afirmar como cirurgião que as complicações, cirurgião falando, tá? As complicações pós-penec são muito pequenas quando você faz a técnica correta. Ah, cistite ascendente, muito pouco, galera, sabe? Eu falo como cirurgião, como quem já fez penectomia pra caramba. Hoje faço menos, porque eu vejo que a cistotomia resolve muito caso. Pouca complicação. Quer complicação maior do que um animal obstruído? Imagina, o animal obstrui à noite, vai ficar querendo urinar, ele vai ver que está obstruído quando ele tentar urinar. E ele vai ficar a noite toda sem fazer xixi. Às vezes 1, 2, 3, tenta você ficar 2, 3, 4 dias sem fazer xixi, para ver. Acorda de manhã com vontade de ir no banheiro e não vai. Sai para trabalhar, vai para algum lugar e não urina. Pô, isso é muito sofrimento, pô. É muito sofrimento. Ah, não, porque a penectomia ela é mutiladora. Ok, mas tem indicação. E os gatos vivem bem. Pós-penec, vivem bem. Vida boa. Mas nem todo paciente que hoje talvez seja feito penec, talvez precisasse ser feito penec. Tenha calma para desobstruir, tá bom? E se for fazer penec, faça a técnica correta. Olha aqui o isquio cavernoso aqui, ó. Olha o tamanho do músculo, ele está aqui, ó, perpendicular. Olha aqui, ó. As bulboretais estão lá, estão para ali, mais para frente, ó, mais cranial. Esse músculo aqui que tem que ser cortado, ó. Olha quanto pênis exposto. Olha ele aqui, ó, o músculo. Aqui o retrator do pênis sendo retirado. Olha o músculo aqui, ó. Esse músculo tem que ser seccionado. Não precisa ser amputado. Ele é um músculo, se você cortar, ele vai retrair e vai se afastar. Aí a gente abrindo a uretra, passamos uma sonda 4, que foi a que passou, muito fina. Depois a gente começou a abrir a uretra, quando chegou na região da uretra pélvica, a gente acabou passando uma sonda 12 e abrindo com uma Metzenbaum. Então aí a gente drenou essa vesícula urinária, estava repleta. A gente cortou o músculo já, não dá para ver bem, mas o músculo já tinha sido cortado aqui, ó, dos dois lados. Então, músculo isquio cavernoso. Olha como a uretra vai ficando maior. Entra uma Metzenbaum dentro da uretra. Uma tesoura de Metzenbaum. Uma tesoura de íris seria o ideal. Mas aqui é uma tesoura de Metzenbaum. É difícil, né? Mas olha conforme ela vai indo cranialmente. Agora como ela entra fácil na luz da uretra. Olha agora como é que ela vai entrar fácil na luz da uretra. Olha lá. As bulboretais estão para cá, ó. Estão mais ou menos aqui, ó. Olha o músculo aqui cortado. Então você tem que até o músculo isquio cavernoso, seccionar ele, cortar ele.
diminui muito, muito, muito a chance de estenose pós-Pennec. Eu acho que esse talvez seja literalmente o pulo do gato para penectomia. Olha só, você coloca uma hemostática dentro da uretra. Olha o tamanho da uretra. Olha o tamanho da uretra. Agora você sutura. Pele, uretra, pele, uretra, pele, uretra em toda circunferência aí que você fez. O primeiro ponto é o dorsal, que realmente vai abrir essa uretra. Eu coloco 2 pontos, um nessa região aqui, ó, do lado de cá e um do lado de lá. Então, daqui para lá e daqui para cá. Por que pele uretra? Pele uretra, para que a uretra abra. Né? Então é pele uretra. Essa aqui, galera, é uma sonda 12, ó. Uma sonda número 12 dentro da uretra do gato. E vê como fica bem folgada ainda a 12. É uma baita uretra, é um baita espaço. Baita espaço. Então os 2 primeiros pontos são os dorsais, depois você vai colocando os pontos laterais, meio do meio, até você conseguir fechar. Não se aproxima subcutâneo, nada. É pele, uretra, pele, uretra, pele, uretra. Então depois você secciona o pênis. Na pós de cirurgia do trato urinário, da pós de nefro, eu ensino a fazer penectomia sem sondar. Sondando depois que amputa o pênis. Porque talvez seja mais difícil. Porque sondando é mais fácil. Agora, você vai ter que... Imagina se você tiver que amputar o pênis sem sondar. Depois você vai ter que achar a uretra. Então, na aula prática, a gente nos cadáveres, né? A gente faz isso. Olha quanto... Vê se dá para perceber esse sedimento pra caramba descendo. Pela sonda 12. Hoje eu não deixo mais sondado, tá? Uretrostomia, nenhuma uretrostomia mais eu deixo sondado. Faz uma baita uretrite ali. Eu não deixo mais sondado. Nessa época eu ainda deixava. Galera, 48 horas é outro gato já, parece, ó. Já parece que é outro gato. Olha o semblante do gato. É outro gato. Comendo, bebendo, urinando. É outro gato. Ó. Sérgio, ele fica incontinente? Não. Porque você, quando tá com vontade de fazer xixi, não tá? Acorda com vontade de fazer xixi? Você faz xixi na cama? Não. E quando faz? Você não está sonhando. O fazer xixi na cama é voluntário, sabia? Porque você sonha que está fazendo xixi. Já perceberam isso? O esfíncter interno vai abrir, o externo está relaxado e vai fazer. Tem gente que tem vergonha de fazer xixi no mictório, homens assim, do lado de outra pessoa, e ele força assim para fazer xixi e o xixi não sai. Porque o esfíncter interno não abre. Em compensação, já viu quando você está indo para o banheiro? Está indo para o banheiro, quando você está chegando perto, é aquele quase você faz xixi na calça. Porque o esfíncter interno abre, o externo às vezes não segura. Então o esfíncter interno aqui é mantido. Então ele precisa de um estímulo, ó, tá com opioide, né? Ele precisa de um estímulo para urinar. Então ele vai na caixinha, ele não fica incontinente. Pode ficar inicialmente, mas a longo prazo não fica não. Eu recomendo que vocês tirem ponto de uretrostomia pós-Pennec em gato com ele sedado. Senão cada ponto, se ele mexer, vai rasgar um pedaço da uretra, a tendência é que isso dê problema. E esse é o grande medo. Estenose pós-Pennec, então, não tem muito mistério, né? Se estenosou, você tem que se virar para abrir um novo fluxo de urina. Geralmente a estenose pós-Pennec ela acontece por erro de técnica, não seccionar o músculo isquio cavernoso, geralmente é o que causa problema. Aqui, ó. É a não secção desse músculo aqui, ó. Isquio cavernoso. Tem que seccionar esse músculo. A própria literatura traz que mais de 90% das causas de estenose estão relacionadas à não secção dele. Então, se estenosa, não é que a técnica não funciona, não é que a técnica é ruim. É porque provavelmente não foi feita a secção do músculo isquio cavernoso. Ok? Olha só, geralmente acho que eu operei até hoje, se não me falha a memória, todas, de colegas, ou até a minha, né, enfim, de colegas, a gente tinha mais pênis para buscar. Olha esse gato aqui, de uma aluna, de uma colega veterinária que me chamou. O gato dela de 2 anos tinha sido feito Pennec. E ele, olha só, fechou. 2 meses depois fechou. Sabe o que é isso aqui? Acumulava uma bolsa de urina, o pessoal lancetava aqui, ó, imagina. Lancetava com bisturi para escorrer a urina. E aqui fechou. Ali, ó. Tá ali, ó. O que eu falei para ela? Falei da pré-pública. Mas a gente sempre tenta aqui, incisão elíptica ao redor de onde supostamente é o corpo do pênis e vai dissecar em busca do isquio cavernoso. E quase que todos ainda têm pênis para poder resgatar. Olha o tamanho do pênis que faltava ser tirado. Vocês vão ver. Aqui a uretra dorsal, aqui muita fibrosa.
Olha a quantidade de pênis que o colega que fez previamente deixou de tirar. Ele não foi até o músculo. Olha o músculo aqui que eu seccionei. Essa cirurgia demorou 15 minutos, galera. 15 minutos. Abrir, dissecar, né? Identificar a uretra, passar a sonda, ampliar a incisão para cima e suturar. Mas eu falei para a colega que a gente já falei pré-pública. Porque se a perineal não dá certo, a gente tem que abrir um fluxo de urina. Eu ia fazer a pré-pública, mas deu certo. Olha o aspecto final, que legal. E esse gato nunca mais teve problema dessa veterinária. E, assim, respondeu muito, muito, muito bem. Então, realmente, assim, ó, a gente deve evitar a Penec? Talvez. Mas tem animais que vivem muito melhor com o Penec do que obstruindo várias vezes, tá bom? Várias vezes mesmo. Então, aí um pouquinho como tava, né? Ó, totalmente fechado. Totalmente fechado. Ó, e a quantidade de pênis que faltava ser retirada? Então a gente abriu, suturou, acabou. Abriu, suturou e acabou. Ok, pessoal? Então mais uma técnica. Importante para estabelecer o fluxo urinário. Bom, em relação ao sub, para a gente finalizar, qual a função do sub? Fazer um fluxo de urina é uma derivação nefrovesical. Você, na verdade, vai fazer com que o fluxo de urina vá da pelve renal pelo subcutâneo até a vesícula urinária, sem passar pelo ureter. Você faz uma derivação, né, desse fluxo de urina por catéteres. Okay? Então, ele é feito para quê? E qual a indicação? Urolitise, cálculo ureteral, que não dá para mexer, vários cálculos, ou fibrose ureteral, que não tem mais fluxo, né, pelo ureter, tumor ureteral e tumor no trígono vesical. São as principais vantagens. Eu concordo que talvez seja a primeira opção nesses casos, mas talvez não seja a primeira opção em tantos outros casos. Tá bom? Tem um porte para lavagem, então você tem que ficar lavando. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mínima manipulação e realmente é uma técnica rápida e ela é efetiva. Você, em vez do fluxo de urina ser do rim, ureter, vesícula urinária, você vai do rim diretamente para a vesícula urinária. Então esse Norfolk, né, bypass foi desde 2009, né, que foi patenteado pela Alison Berendt e Quick Ways. Tá aqui até o trabalho aí, se alguém quiser um dos trabalhos, né, porque tem vários. Um dos trabalhos, se vocês quiserem consultar, eles seriam o pai e mãe aí talvez do bypass, ok? Então é isso aqui, ó. Esse é todo o aparato. Ó. Você tem aqui um catéter de nefrostomia. Aqui é o que vai ficar preso no rim. Aqui é um catéter. Aqui é o portal que vai conectar os dois catéteres, que você vai lavar também, o pórtico. Aqui é o catéter que vai ficar na bexiga, na vesícula urinária. Aqui é o manguito, né, fenestrado. Essa porção fica dentro da vesícula urinária. Então, é isso aqui. Tá? É o bypass. Então, esse aqui é relativamente simples, esse equipamento. Né? É simples. E hoje está sendo bastante usado realmente. Então, aqui um caso bem documentado do professor Guilherme Campos, lá de Curitiba. É uma das pessoas que mais colocam duplo J, que eu conheço. Ele, o professor Luciano Schneider. Tem outros também, né? Professor Robson, enfim. Tem outros aí que colocam também bastante. Então aqui é a exposição renal, então foi feita então, a punção, né, renal, só que aqui tem um detalhe, isso é bem importante, na descrição da técnica diz que a pelve renal tem que estar pelo menos dilatada maior do que 0,5 centímetros, então você não consegue colocar o catéter na posição certinho, tá bom? Então é uma limitação, pelve renal menor do que 0,5 centímetros, não tem indicação ainda de se colocar o bypass. Então você vai furar, né, a pelve renal, vai remover o mandril para a passagem do fio guia, né, até a pelve renal, que ela tem que estar dilatada em pelo menos 0,5 centímetros, senão você não consegue posicionar adequadamente. Você pode transfixar a pelve renal e é muito ruim. Então você vai remover o catéter que guiou para a passagem do fio guia e por ali você vai passar o tubo de nefrostomia. Então aqui, ó, daqui ele vai, esse tubinho aqui ele vai entrar e vai ficar, essa proteção aqui vai ficar colada no rim e você vai deixar essa porção aqui lá dentro da pelve renal.
Uma vez que você colocou ele dentro da pelve renal, ele é maleável, ele vai se acomodar, dentro da pelve renal. Existe uma cola que é recomendada para você fixar, que é essa cola aqui, a cola Glutur, da Zoetis. É uma cola que você deve colar essa circunferência, esse pórticozinho ali, bem no rim e na vesícula urinária. O que algumas pessoas fazem, né? Inclusive esse que vos falo, e o Guilherme faz também, que tem muito mais experiência do que eu com bypass. É também sutura. Então eu também suturo, ok? Então fica suturado aí mais ou menos aí em 0, 5 e 9 horas, ou 0, 6, 3 e 9 horas, tá? Então aqui o tubo aqui então o catéter está posicionado de nefrostomia. Aí você vai lá e vai pegar também a vesícula urinária e vai colocar o catéter de cistostomia. Então você vai ter dois, você vai ter esse aqui de nefrostomia e você vai ter um de cistostomia, ok? Você vai ter então os dois nesse caso, ok? Então ambos suturados, tanto o de nefrostomia quanto de cistostomia. Então os dois aqui posicionadinhos lá. Depois você vai fazer um túnel até o subcutâneo, né, passando pela musculatura, vai fazer um túnel subcutâneo e vai acomodar um dos catéteres aqui, né, vai usar essa bota, o nome é bota mesmo, essa bota para poder acomodar no pórtico. Então você vai colocar uma bota no catéter de nefrostomia, uma bota no catéter de cistostomia para poder encaixar aqui, isso aqui vai ficar no subcutâneo. Então tem que fazer uma passagem pela musculatura, pro subcutâneo, encaixar a bota e colocar no pórtico de lavagem, que é esse aqui. Esse aqui é o pórtico de lavagem que você vai ter que usar. Portal titânio é o pórtico. E vai fixar esse pórtico, esse portal titânio com nylon na musculatura. Então esse aspecto aqui, ó, aspecto final. Então você vai fixar em 4 pontos. Ó, tá vendo que passa pela musculatura? Não deve ficar aqui, ó. Você não deve fazer um ângulo muito grande. Por isso que ele deve ter uma amplitude muito boa. Né? Esse aqui é um cuidado. Que as curvas que você faz dentro do abdômen, elas devem ser suaves e bem abertas. Por isso que na radiografia fica aquela imagem, né? Parece que o abdômen está todo repleto de catéter do bypass. Mas por quê? Porque ele não vai ter dobra, que eles chamam de kinking, né? São essas dobras, aí é péssimo, né? Se dobrar, né? Dobrou, como é que vai fazer para ter fluxo? Não vai ter fluxo, então tem que tomar cuidado. Então a pelve renal tem que ter mais de 0,5 centímetros e tem que tomar cuidado com as kinkings. Também para que não piore, né, que não obstrua o fluxo de urina. Aqui a primeira lavagem no pós-imediato, então aqui está sendo percutânea, né, segura o pórtico. É como se fosse tá vendo um catéter venoso central, também para fazer quimioterapia, fazer fluido. Então ali você vai também, de forma percutânea, você vai fazer a primeira lavagem já no pós-imediato. Se tiver algum problema, né, você vai ter que reavaliar todo o sistema que você fez. Você tem que, imagina, logo no pós-imediato. A lavagem tem que ser muito tranquila, senão algum problema aí teve. Então olha as curvas como são suaves, ó. O tubo de nefrostomia, vem para cá, a botinha no pórtico, no subcutâneo, e vem para cá também, curva suave, ó, tubo de cistostomia, ok? Então, aqui o aspecto final no rim e na vesícula urinária. Para a gente lavar tem protocolo. Essa agulha de rubber que a gente utiliza, ou a gente pode até fazer uma agulha de rubber meio tabajara, mas tem agulha de rubber, a gente lava no pós-imediato, a gente lava no momento da alta, que geralmente pode ser liberado com 48 horas, 7 dias, 30 dias, 90 dias após, e você pode manter a cada 90 dias caso não tenha problema. Tá? Então, é protocolo. No pós-imediato, no momento da alta, 7 dias, 30 dias, 90 dias. Sérgio, eu lavo o quê? Com soro fisiológico? Não. Tem essa Kite Luck aqui, ó, que é uma solução própria para a gente poder lavar, que a concentração tem que ser 2%. Então, a gente compra aqui, ó, a Kite Luck 4%. Ou seja, eu tenho que diminuir isso na metade para fazer 2%. Então, a gente pega 3 ml de Kite Luck e 3 ml de água para injeção. Então, você vai ter ali uma solução a 2%, e é essa que você vai lavar, então, esse protocolo que a gente vai fazer. Então, aqui é a Kite Lock, né, que você vai comprar. E essa aqui é a agulha de rubber, né, parece um scalp com a agulha torta, né, mas o ideal é que a gente compre, né, essa agulha de rubber. Falha na lavagem, e aí? Ou a sua agulha está errada,
tira a agulha e reposiciona. Ou tem algum kinking, isso é muito ruim, radiografa para ver se tem alguma dobra ali, algum ângulo muito fechado que pode ser uma kinking, algum coágulo ou mineralização, que são alguns problemas aí que você vai ter no decorrer do processo. Sérgio, quanto tempo o sub vai ficar? A vida toda, a vida inteira, né? Mas aquilo que eu falo, não deve ser primeira opção de vocês. Talvez seja a primeira opção, neoplasia no trígono vesical, né? Neoplasia ureteral. Mas eu vejo assim que é uma possibilidade legal de você tentar outras formas cirúrgicas e ter como carta na manga o sub. Agora, você já começar com o sub, porque o animal tem um cálculo no ureter, faz ureterotomia. Uma vez eu escutei um colega falando que a partir de 3 cálculos no ureter você, né, não dá. Poxa, mas se você vai colocar, eu penso, né, eu posso estar totalmente errado, mas eu penso, você vai colocar o sub, você já vai abrir mão do ureter. Tá, mas a partir de 3 cálculos no ureter você não pode tirar. Enfim, tenta tirar, ué. Aí tira, passa um duplo J, porque você tem uma carta na manga que é o sub ainda. É o que eu falo de novo. Não se deve banalizar um procedimento. E se temos outros possíveis para fazer, por que banalizar? Por que já ir logo de cara para ele? É neoplasia no trígono vesical? É neoplasia ureteral? Ou não? É fibrose? Você tentou outra coisa primeiro? Sabe? Senão acaba se banalizando o procedimento e a gente pega um gato com um ano. Você bota o sub, às vezes pode ser que seja necessário, tudo bem. Mas um ano com cálculo no ureter, tenta tirar. Hoje tem muita gente fazendo ureterotomia. Eu falei de pessoas aqui do Rio, os nomes que eu sei, Rio, Goiânia, aqui Curitiba, São Paulo. Certamente na cidade que você mora, de repente tem alguém. Ou chama alguém de fora para ir lá. Aí meu merchan aí, meu Instagram aí, entre em contato comigo que eu vou até a sua cidade, né? Tá bom, pessoal? Então, assim, eu tentei compilar algumas cirurgias, um pouco da minha rotina para vocês. Imagina, eu falei em uma hora e meia, o que numa aula a gente fala em 10, 15 horas. Tem a prática também, que é mais de 10 horas, mas 15 horas eu compilei em 1 hora e meia. Tem muito mais técnica, tem muito mais caso para apresentar para vocês, mas eu resolvi escolher alguns pontuais, tá bom? Então eu queria mais uma vez agradecer o convite da Faculdade de Qualitas, né, para eu poder estar participando aí desse mês, né, Nefriuro da Qualitas. Para mim é um prazer muito grande, né, fazer essa WebVet, essa aula, né, web-aula, essa WebVet. É um prazer muito grande de encerrar, uma responsabilidade muito grande, encerrar esse mês aí com vocês e me coloco à disposição aí dos colegas para algumas dúvidas, alguns questionamentos, alguns debates. Eu acho que o debate é sempre importante. De repente a sua casuística é diferente da minha, então vamos debater, vamos conversar. Eu sou totalmente aberto a isso. Eu acho que quem não discute não aprende, quem não, né? A verdade absoluta ela só existe enquanto alguém não te prova o contrário. Então, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, estou muito feliz. E qualquer dúvida, meu Instagram está aqui, meu e-mail está aqui, é só me escrever que a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus, vamos salvar rins, ureteres e afins aí, tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.